Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen vai fazendo as suas últimas partidas como campeão do mundo de xadrez. Em abril agora teremos Jing Liren contra Jan Nepomniachtchi, o mundo gira, né? E eles vão definir aí quem será o próximo campeão do mundo. Muita gente não vai engolir essa, vai continuar dizendo que o Magnus Carlsen é o melhor, afinal de contas ele vai continuar sendo o número 1 do mundo em termos de rating, né? A não ser que alguém ultrapasse o rating dele, ele ainda continuará sendo o número 1 do mundo, no entanto não mais com o título de campeão do mundo, né? Eu sei de uma coisa, esse Mundial vai ser com certeza muito emocionante, muito legal de acompanhar, mas a gente vai acompanhando aqui as últimas partidas do Carlsen como campeão mundial. Ele jogou aqui contra o John Ludwig Hammer, jogador da equipe dele, vamos dar uma olhada aqui nessa partida. Galera, antes de começar o vídeo eu quero abrir uma oportunidade para você que é back-end e para você que é front-end ou então full stack, tá bom? A Academia Xadrez Brasil está precisando de atualização e a gente então está procurando aí você para integrar a nossa equipe, tá? Além de atualizar aqui a Academia Xadrez Brasil, que é muito bacana, tem muitos alunos, né? Tá ensinando muita gente aí pelo Brasil, já milhares de alunos passam por aqui. Mas a gente quer modernizar aqui a Academia Xadrez Brasil em termos de layout, em termos de mobile, em termos de funcionalidade, enfim, elevar aí a academia para o próximo nível, tá bom? Então contamos com você que é back-end, front-end e também full stack para preencher o formulário que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? E você pode ser chamado aí para um bate-papo e quem sabe integrar aí a equipe, tá bem? Muito bem, vamos ao vídeo, vamos lá! John Ludwig Hammer, jogador aí que fez parte da equipe do Carlsen como treinador dele já desde 2013, chegou a ser o segundo do Carlsen, enfim, eles têm um convívio aí bastante forte, tricampeão norueguês, pra vocês terem ideia aí, o Hammer, né, é pesado. E aí, é um adversário e tanto aqui pro Magnus Carlsen, né, mas o cara com um currículo todo desse ainda tem 200 pontos de rating FIDE de diferença pro Carlsen, né, ou seja, o Carlsen ele realmente tá muito além do tempo dele, dos jogadores contemporâneos, né? Mas muito além. Mas vamos ver aqui então como é que vai essa partida. Magnus Carlsen abre aqui com a abertura hatch. Temos aqui D5 e agora E3, Magnus Carlsen vai desenvolvendo aqui os peões e chega atacando agora com o peão de C, né? Vai jogar uma siciliana de brancas aí, vamos ver. E6 foi jogado protegendo, cavalo C3 desenvolve, C5 ataca o centro, Magnus Carlsen controla a casa de D4, temos aqui uma semi-tarraxe aqui, virou um gambito da dama aí, foi para uma abertura do gambito da dama semi-tarraxe. A partida seguiu aqui com o peão, toma em C4, o bispo toma C4, A6, prometendo aqui talvez B5, B4, enfim, expansão, bispo B7, por aí vai. E o Magnus Carlsen faz uma provocação aqui, ele faz o lance E4. E4 é o seguinte, pessoal, ele tá colocando em risco o peão central, porque agora pode ser jogado B5, B4, expulsar o cavalo daí, vai cair o peão. O Magnus Carlsen já coloca a confusão aqui nos primeiros lances. E a partida seguiu com o peão toma, mantendo as coisas simples, né? Aqui é o seguinte, se B5 o Magnus Carlsen volta aqui o bispo. Claro, C4 não faria muito sentido aqui nessa posição, estaria tudo certo. Mas aqui um B4 a gente fica na dúvida o que o Magnus Carlsen jogaria nessa posição, né? Provavelmente ele jogaria o lance E5 também atacando o cavalo. E a gente já teria bastante confusão, né? Por exemplo, o peão toma também agora atacando o cavalo duas vezes, entre outras possibilidades, poderia seguir dessa maneira. E depois de cavalo E2 e cavalo D7 atacando o peão, o Magnus Carlsen recuperaria aí o seu peão e conseguiria manter o par de bispos aí no tabuleiro, numa variante com certeza com chances aí para os dois lados bem equilibrada, né? Mas aqui o John preferiu manter as coisas simples, peão toma. Magnus Carlsen retoma, cavalo e agora bispo D6 segue o desenvolvimento. E o Magnus Carlsen começa com o seu princípio aqui, todo lance é uma ameaça, né? Outro dia eu vi ele jogando online e ele falou, agora é isso, todo lance é uma ameaça. Ele adora quando entra nessas posições, né? E aqui ele joga então dama E2, já trazendo a ameaça aqui do garfo. Dama C7 evita isso, e agora bispo G5, mais um lance, mais uma ameaça de danificar os peões aqui do John. A partida seguiu com bispo D7, permitindo aqui, dizendo o seguinte, pode abrir aí a coluna, eu vou jogar depois aqui na ala da dama, vou fazer o rocão e vou atacar com tudo na ala do rei. Pode ser uma, né, aqui ele deu o aviso, não estou me incomodando com o bispo toma.
E o Magnus Carlsen, então, segue aqui desenvolvendo com o cavalo F3, né? E já ameaçando mais uma vez o garfo. Agora, é interessante notar também que tem um lance aqui, bispo por H2 escondido. Tem uma pérola escondida aqui, né? Por que o Magnus Carlsen deixou esse peão aqui de H2? Galera, vocês não vão acreditar o que acontece se aqui tivesse sido jogado o lance bispo por H2. Vamos ver aqui esse estudo, ó. Seguiria com uma linha forçante. Cavalo F3 ataca o bispo tem que sair daí. Claro que você não vai voltar para D6 e levar um garfo. Poderia voltar aqui para E5. O Carlsen poderia trocar aqui em E5. Você está se perguntando qual que é a vantagem aqui para o Magnus Carlsen de entregar esse peão aqui de H2? Magnus Carlsen seguiria com F4, protegendo o bispo atacando a dama. E depois que a dama voltasse aqui para C7, o Carlsen jogaria o lance E5. O cavalo atacado pularia para uma casa segura aqui em D5. E o Carlsen seguiria com o cavalo E4. Com forte ataque, né? Agora é o seguinte, o John não permitiria esse cheque. E para não permitir o cheque, ele jogaria roque. Mas o Magnus Carlsen teria o bonito lance aqui, cavalo F6, né? Indo para ataques aqui. Aqui tomar de peão vai levar checkmate em poucos lances. Tomar de cavalo seria um pouco mais resistente de qualquer maneira, né? Esse peão aqui não pode nunca ser capturado, porque senão dama G4 aqui vai ter checkmate, né? Não tem como evitar. Então aqui poderia seguir com o cavalo D7, mais uma vez aqui tentando, né, seguir na luta, mas o Carlsen teria um ataque aqui imparável, bispo por G7, seguido de dama G4, e aqui teria até torre por H7, ó, que loucura, hein? Seria uma imortal aqui do Magnus Carlsen, né? Tomou o peão de H2, levou uma imortal, a verdade é essa, né? Bispo agora dando cheque, peão cobre, não adianta, peão toma en passant com cheque, e aqui a gente teria uma imortal aqui do Magnus Carlsen, né? Que é isso? Olha o que estava preparado aqui pro John se ele tivesse capturado aqui em H2. Quem diria, hein? Fala assim, agora você vai levar mate. O cara, como assim, né? A partida seguiu com o bispo D7 e o Magnus Carlsen segue agora com o cavalo F3. Um lance e uma ameaça, né? Ameaçou agora subir aqui o peão e dar um garfo. Cavalo C6 evita isso, desenvolve uma peça e o Carlsen volta o bispo aqui para B3, não precisaria, o bispo já estava defendido, mas o Carlsen provavelmente vai querer jogar também aqui na coluna C, já vai limpando e também deixando a dama menos ocupada, né? Vamos proteger aqui o bispo, deixa o bispo seguro aqui. A partida seguiu com o cavalo G4 aqui pelo John, fazendo uma manobra agora para a casa de E5, Carlsen segue com torre D1, e aqui o cavalo vai para a casa de E5, propõe trocas. O Magnus Carlsen segue com bispo H4 aqui. Recua o bispo uma vez. Temos trocas. Cavalo toma, dama toma. Cavalo em A5 persegue o bispo. O Magnus Carlsen fala, você quer trocar peça? Vamos trocar tudo. Bispo G3 propondo mais trocas. Bispo toma, peão toma. Cavalo por bispo, peão toma, dobrando os peões. A partida seguiu com o roque. O Carlsen falou, você quer trocar mais? Dama F4 aqui. Vamos trocar mais um pouquinho? O John fala, beleza, né, aqui ele poderia evitar aqui as trocas, jogar um dama C8, por exemplo, mas ele não vê mal nenhum. Se você conseguir empatar de negras, jogando de negras contra o Carlsen, né, já tá bom demais, vamos trocar isso aí. Dama toma, peão toma, e agora bispo aqui em C6, o bispo tava atacado, fica em segurança, pressionando o peão. Como é que pode ser ruim isso daqui para as negras, né? A partida seguiu com F3 aqui, solidificando a estrutura central, o rei provavelmente vai jogar em E2, vamos ver esse final, né? F5 aqui pelo John, temos E5 avançando com o peão, e aqui torre de A em D8 lutando pela coluna D. Rei E2 conecta as torres, torre toma, rei F7, o rei agora vai para E7, vai trocar peça, e aqui não é possível, né? Todo mundo sabe jogar xadrez, vai empatar, certo? A partida seguiu aqui com rei E3, rei E7, aqui cavalo E2, bispo D5, pressiona o peão, Magnus Carlsen joga com cavalo D4, protege o seu peão, G6 foi jogado, e aqui torre H1, então pressionando o peão. Torre F7 traz a defesa e o Carlsen joga agora com B4. Notem esse final, olha que interessante, né? A gente tem um final aqui e a gente fala assim, não é possível. Todo mundo aqui tem 6 peões. Todo mundo tem uma peça menor, o Carlsen tem um cavalo, o John tem um bispo. Todo mundo tem uma torre e um rei. Pô, os caras sabem jogar xadrez, né? Grande mestre e tal. Não tem como alguém ganhar aqui. Essa aqui é a beleza do xadrez, né? Esse final não é tão equilibrado quanto parece. O Magnus Carlsen, depois de B4, além de colocar o peão em segurança, está ameaçando B5, colocar um cavalo aqui na cesta e começar a ter problema, colocar problema aqui pro John, né? Por isso a partida seguiu com rei D8. Magnus Carlsen segue com seu plano B5. Aqui rei C7, torre C1, cheque, rei B6.
peão toma, e aqui o Carlsen pouco a pouco vai invadindo a posição, joga a torre C8, né, um lance aqui bastante perigoso. O John segue com um A5, agora nós temos aqui o lance rei D3, melhorando um pouquinho a posição do rei, torre G7, passando um pouquinho aqui a vez, quem sabe vai jogar até estourar um G5 aí, o Carlsen fala, cuidado, joga aqui um lance torre D8, né? E aqui é o seguinte, pessoal, se G5 fosse jogado e não foi jogado nessa posição, o Carlsen tem a ameaça agora de fazer cavalo por F5, né? Então torre D8 veio com veneno, né? Pode até jogar esse lance antes, torre cheque, joga o rei aí um pouquinho pra longe, né? Se bem que aqui pode jogar aqui dessa maneira, ainda dá pra jogar... aqui a posição é cheia dos truques, né? Cheia das táticas e tudo mais. Aqui o Carlsen vai pra um final vencedor, né? Com torre C6 aqui, ó, aqui bonitinho, né? E vai pra um final vencedor aqui e tudo mais. Ameaçando o peão e tal. Aqui se G por F4, E6, dispara o peão. E aqui o Carlsen tem uma posição vencedora, ainda que o final bastante complicado e bastante difícil aqui, né? Aqui se tomar, troca... E aqui sim fica muito claro que o final aqui é um final vencedor para o Magnus Carlsen, porque vai cair aqui... Magnus Carlsen, porque vai cair o peão aqui de F4, né? Mas ainda assim a gente tem as dúvidas, né? Vamos jogar aqui só para mostrar, mas realmente esse final aqui ele é vencedor, né? Aqui eles vão promover os dois. Tomara que eu não estrague aqui esse final. Troca a dama agora, legal. Vai cheque aqui, né? Aí troca a dama e beleza. O Carlsen tem um final aqui... vencedor, o rei não consegue chegar aqui no peão, né? Mas, sim, não é nada simples de olhar aqui, né? Você fala, sim, o Magnus Carlsen está ameaçando ganhar esse final, né? Mas aqui o Magnus Carlsen vai sobrecarregando a posição, essa que é a verdade. A partida seguiu com rei C5, galera. Um erro fatal, quem diria, né? No xadrez esse lance é tão natural, porque olha só que absurdo, né? Que absurdo, torre D8. Traz, como a gente viu, todas aquelas ameaças lá, se jogar G5, cavalo toma, tá caindo o bispo, ou então as outras continuações que a gente viu. É natural jogar o lance rei C5, só que aí o Carlsen fala, caiu na minha armadilha. Torre B8 ameaçando mate. Torre B8 ameaçou checkmate e o Carlsen tá ganho. Com um escorregão, o que o John podia ter jogado aqui nessa posição? No lugar de rei C5, só tinha um lance, torre B7, difícil de achar, né? Não pode jogar o G5, tem que manter aqui, né, esse peão de F5 protegido pelo peão de G. Não dá pra ter ideias agora de sacrifício, porque não faz nenhum sentido. E aqui as pretas se seguraram, passaram a vez. O Magnus Carlsen poderia jogar qualquer coisa e aqui rei A6. Quando o rei sair da cheque, fica alternando aqui, passando a vez. As pretas se seguram, fazem uma fortalezinha aí. A não ser, né, até que se prove o contrário, essa posição aí pode ser segurada aí pelas negras, né? Mas rei C5 levou torre B8, um escorregão. E agora tá ameaçando o mate e as brancas estão ganhas. Você fala assim, pera um pouquinho, como é que tá ganho aqui? Aqui eu volto o bispo pra B7, não dá, né? Olha aqui essa configuração aqui. Que é isso, né, galera? Que loucura, né? O pessoal parece que vai se afundando contra o Carlsen mesmo sem querer, né? E aqui, então, já não dá mais pra voltar o bispo. Não dá pra fazer qualquer outro lance. O rei não tem nenhuma casa. O rei tá completamente preso, ó. Cavalo, peão, torre, 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 rei. E rei. Não tem o que fazer o rei. Não pode se mexer. Único lance da posição, né? Bispo C4 não adianta, galera. Bispo C4, rei C3 repete o problema, né? Ah, mas agora o rei ganhou a casa de D5. Mais ou menos. Aqui o bispo vai ficar preso, ó, por exemplo, B3. O bispo volta aqui, o rei tá sem casa de novo, vai levar mate, né? Aqui teria que jogar um bispo F1 para controlar esse peão. E aí as brancas estariam ganhas. Ou seja, não tem o que fazer, tem que jogar a torre B7 aqui. O único lance foi jogado na posição. Só que agora o Magnus Carlsen tem cavalo por E6, galera. E o bispo ficou sobrecarregado. Ele não pode capturar o cavalo. A partida seguiu com o rei B4 e simples assim o Magnus Carlsen já tem um final um pouco melhor, né? Agora, perigoso ainda, né? Ainda assim, um final perigoso. Vamos ver como é que o Magnus Carlsen joga aqui esse final, né? Rei D4, um lance valente aqui, né? E a questão toda é, rei B3, cavalo cheque, cavalo toma o bispo e depois o cavalo volta para capturar aquele peão. Na verdade, as brancas promovem também, né? Por exemplo, aqui, ó, vamos mostrar aqui esse finalesco, né? O peão parece agora que vai promover, cavalo D6 já garante, né? Se peão A3, cavalo C4, sacrifica aqui e ninguém para esse peão e as brancas ganham esse final, né? Por isso, a partida seguiu aqui com bispo C6, Magnus Carlsen agora segue com o cavalo em C5, o peão aqui de H dispara, o Carlsen fala sem problema, joga um B3,
por enquanto peão protegido. A partida seguiu com H4, o Carlsen fala, não tem problema, eu vou jogar E6, E7 daqui a pouco. A partida seguiu com bispo A8 e o Carlsen vai para um combo fatal. Magnus Carlsen, ele quer jogar E7 e 8, ele não quer que o bispo venha para C6, ele segue com cavalo D3 cheque, sacrificando o peão de B3, mas depois de cavalo E5, meus amigos, não tem mais bispo C6 e como evitar a promoção do peão? John Ludwig Hammer abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Esse peão aqui não chega a tempo, né? O Magnus Carlsen promove aqui antes. E aqui não dá tempo de promover, né? A dama vai dar cheque, o rei sai. Aqui, na verdade, tem cheque mate, né? Vou passar aqui alguns lances. Não há o que fazer aqui. Uma posição completamente vencedora para Magnus Carlsen. Mais uma partida espetacular, né? Você fala assim, puxa, tava empatado lá. O cara tinha certeza que ele ia empatar, né? A partida. E quando ele viu, já não dava mais, né? 96,2% de precisão. Magnus Carlsen, 87,9%. O John jogou demais, o John, mas chegou no finalzinho lá. O Magnus Carlsen é o melhor, talvez, o melhor jogador de finais da história do xadrez, né? Talvez. Não corro o risco de estar cometendo um exagero, né? Acredito. Mas é isso, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. A gente segue cobrindo as últimas partidas do Magnus Carlsen. Tem mais uma contra o David Howell, tá bom? E é isso, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!